Quanto é importante nós vivenciarmos esse momento de avivamento de Deus. Porque quantas pessoas que nós encontramos durante o dia, da semana, e quantas pessoas passou em nossa vida. Mas as pessoas não têm o poder de nos reanimar, nos reavivar. Mas Deus tem. Deus tem o poder de nos levantar. Então hoje, continuando os temas dos combates, e hoje eu quero trazer um tema que ao longo de 26 anos de vida missionária, eu vi muitas pessoas caírem. Muitas pessoas que tinham uma caminhada promissora, uma caminhada que poderia ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, porque nós já estamos fartos de saber, nós já estamos carecas de saber, que para o mundo está todo mundo cheio de profissões, cheio de faculdades, cheio de riqueza, mas pouco se pensa neste caminho, eu vou dizer, como São Paulo falou, nessa carreira espiritual, que é uma carreira. Se minha carreira eu não completar, não é assim que canta a música? Padre Fábio de Mello canta essa música. E eu vi muitos desfalecerem por causa de não ter exercido o dom da fortaleza. E você vai abrir sua Bíblia em Efésios 6, a armadura do cristão. Essas duas palavras estão nesse capítulo. Porque São Paulo era um grande combatente. Primeiro, ele era um combatente romano. Ele sabia as táticas de guerra romana. São Paulo era, por natureza, cidadão romano, mas depois ele foi para o Oriente, queria ser rabino, e começou a estudar nas melhores escolas, na escola de Alexandria, na escola da Galileia, na escola de Antioquia, escolas teológicas. Então ele começou a estudar a lei mosaica, para ser um homem, um rabino, ou seja, rabi, quer dizer, mestre. Ele queria ser um mestre, um doutor da lei. E São Paulo conhecia muito bem as táticas romanas, porque ele era um cidadão romano, e todo romano conhecia bem como se fazia para vencer uma guerra. Que foi o princípio da intenção de colocar a imagem daquele cavaleiro templário, que os cavaleiros templários, muitos falam mal dos cavaleiros templários, mas porque não conhecem a história, não conhecem, as pessoas não leem, não estudam. Mas os templários nasceu por uma finalidade só por uma. Porque muitos eram os cristãos que moravam em Israel, convertidos, e que sofriam com o Islã, que as terras e os templos sagrados estavam sendo tomados pelos os islâmicos. E depois, quando os cristãos saíam de Roma, faziam caravanas, iam centenas de caravanas para Israel visitar o lugar sagrado. No meio do caminho era tomado pelos os islâmicos. Então, por força maior, Papa Urbano II, ele, um dos que institui a ordem dos templários, por uma finalidade de defesa. Defesa é a palavra que resume tudo os templários. Defesa. E um dos dons que os templários tinham que ter em eminência na vida é o dom da fortaleza.
E que nós estamos vivendo numa bagaceira terrível das pessoas fracas. As pessoas que estão chorando porque não estão dando conta de pôr comida em casa. Pessoas desfalecidas, entregues às masmorras do pecado, da carne e da luxúria, acorrentado pela covardia mundana, e desconhece um Deus tão grande e infinitamente grande. E os templários iam junto com os cristãos quando vinha da Itália para defender. Outros vão dizer, não, porque foi interesse dos cristãos converter os islâmicos. Mentira! A única ordem a pregar para os islâmicos foi a ordem de São Francisco no século XII. Mesmo assim, sem sucesso. A única foram os franciscanos, mesmo assim sem sucesso. Nunca na igreja houve um desejo de converter islâmico, porque era a natureza deles perseguir os cristãos, porque os cristãos estavam em todos os lados. E até hoje é assim. E São Paulo, então, vai dizer aí em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala da armadura cristã, ele fala de duas grandes virtudes. Primeiro é a fortaleza. Depois ele fala da resistência. O primeiro é a fortaleza. O que nós entendemos por fortaleza? As muralhas da China. Há quantos anos que as muralhas da China estão lá? Então nós podemos dizer que é uma fortaleza? Sim ou não? Hã? Sim, porque ela resistiu ao tempo. Mas primeiro se constitui uma fortaleza, depois prova que ela é forte. Podemos dizer que você é uma fortaleza? Podemos dizer porque você existe. Você é um ser criado à imagem de Deus. Agora eu pergunto, você está resistindo? Porque se você não resistir, você vai cair. Aí não existe mais esta fortaleza. Então a essência da fortaleza é a resistência. Repita comigo. A essência da fortaleza é a resistência. Mais uma vez, a essência da fortaleza é a resistência. Não adianta ter fortaleza. Ela pode ser criada, pode ser bela, bonita, grande, exuberante, chamar atenção, mas se ela não resistir, ela vai cair. Então São Paulo vai falar isso na tática de guerra. Aí ele vai dizer para os cristãos, ele vai fazer analogias, ele vai fazer exemplos de como o cristão. Então ele está dizendo na carta, abertamente, que o cristão precisa olhar para os romanos e ver toda aquela fortaleza, e eles aprender com eles a usar mais para o mundo espiritual. E muitas pessoas, como no início eu falei, muitas pessoas caem, desfalecem, se perdem. Outra terrível ataque do demônio é as pessoas se perderem no caminho. Por que uma pessoa se perde no meio do caminho? Porque ela não sabe aonde quer chegar. Uma pessoa que sempre está resistindo, e sempre às vezes dá uma brecha na fortaleza, ela vai lá, ela arruma, ela resiste, porque ela sabe aonde quer chegar. Uma infelicidade dos cristãos de hoje, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Não sabe que são filhos de Deus, Deus soberano. O povo de Israel, quando eu falo o escritor do Antigo Testamento, todas as vezes que ele ia mencionar Senhor, ele dizia, dos exércitos. Porque Deus realmente é o grande general da batalha. Agora eu digo para vocês, quem está batalhando não é Deus. Deus não batalha contra as trevas, porque não teria páreo. Não seria páreo. Não seria páreo para o demônio. Tessalonicenses, no capítulo 5, diz que quando Cristo aparecer com um sopro da sua boca, o mal desaparecerá.
Então a luta é nossa. Vira para o seu irmão e fala, repita comigo, a luta é nossa. A luta é contra você, o demônio está lutando contra você, não é contra Deus, não. Ele sabe que não tem poder contra Deus. Nem Deus luta contra Lúcifer, e nem Lúcifer luta contra Deus. Mas contra nós, mas o que nós precisamos aprender hoje é que Deus nos deu armas que estão muito além de Lúcifer e de toda a malocaia de anjos terríveis, decaídos. As armas que Deus nos deu são armas poderosas que vão além das forças cósmicas, além do céu, além do inferno, porque nasce do coração de Deus, e uma delas chama-se fortaleza. Vira para o seu irmão e fala assim, fortaleza. Você tem que entender, fortaleza. A hora que o seu irmão chegar para você e falar assim, eu estou com uma dor aqui, fraco. Você é fraco. Fraquíssimo. Oh, coitado, morre. Fala que morre. Agora, presta atenção, você precisa acreditar nisso. Por isso que o primeiro tema desse seminário dos combatentes, eu que coloquei todos os temas, e rezei neles, e sofri muito, para decidir qual tema seria hoje. Ainda teve irmão que se perguntou qual era o tema, eu não sabia. Porque se eu soubesse, então não era revelado. Então eu deixo Deus falar, eu deixo o momento. Mas o primeiro tema foi o da fé, porque sem a fé nada disso aqui é possível. Sem a fé, a fortaleza nem vai existir. Entende? A fé, São Paulo vai lá dizer, embraçai o escudo da fé, para apagar os dados de Satanás, os dados inflamados do maligno. É preciso ter fé virtude, fé carismática, fé expectante. Entende? Chupa que é de uva. Lá na cidade de Deus, quando vai falar da Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus, a mística da cidade de Deus. Ai, que coisa linda. Santo Agostinho já falava daquilo que ele não via, mas daquilo que ele acreditava. Quando eu olho lá naquele terreno da comunidade, lá na roça, como eu vi isso aqui um dia sem existir, pela fé. E hoje eu vejo, estou pisando, porque houve a minha fé, e houve a fé daqueles que estavam comigo, e também a fé de vocês que estão sentados aí hoje, porque se não acreditasse não vinha. Está vendo que essas são armas poderosas, que vão atravessando o tempo, mesmo com toda a sequela e consequência que você estiver passando, você vai driblando o tempo, e a fortaleza continua lá. Quando eu olho lá no terreno, eu já vejo a construção. Nós vamos começar uma obra lá, eu vou dizer para vocês, deve chegar uma obra de 2 milhões de reais. Pois nós vamos começar, porque ela já está aqui, ó. É ou não é, guerreiro? Nós vamos começar ainda esse ano, porque essa aqui nós vamos acabar já. O estúdio já está 99,9% pronto. Daqui uns dias nós estamos gravando lá debaixo do túnel. Está pregando aqui, nós estamos gravando, transmitindo para o mundo inteiro lá de baixo. Na sua vida, o que falta para completar a sua carreira? O que está faltando é que São Paulo está dizendo aqui agora, Efésios 6. Vamos lá. Olha aqui, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, finalmente São Paulo estava dizendo para eles, olha, nós estamos sendo perseguidos, a coisa está feia. Olha, encerrou. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. O que significa a palavra fortalecei-vos? Fortaleza. Apareceu a palavra fortaleza.
Fortaleza no Senhor. Não existe constituição de fortaleza se não for em Deus, porque Ele é a fortaleza maior. Todos aqueles que acreditaram nas fortalezas humanas desfaleceram, caíram. Para falar de Hitler, para falar de Matsunda, por exemplo, falando de Lenin, Stalin, falando de tantos comunistas que passaram, que mataram milhões de pessoas. E hoje tem a China, que é comunista. Nós temos tanto a Coreia do Norte, que instituiu o Natal como aniversário, celebração do pai deles, e não de Jesus. É uma fortaleza que vai ficar na história, ó, jaz, igual o túmulo, né? Você vai lá no túmulo, jaz, ou seja, esteve aqui. É uma conjugação do passado. Jaz aqui chineses que diziam que eram deuses. Entendeu? Hoje passou, diz que por aí, lá, a gente na internet, que tem lá túmulos de Faraó, que foram grandes homens, terríveis homens, uma dinastia poderosíssima dos faraós. E diz que achou um lá que tem mais de 2000 anos, está lá que é a múmia lá, jaz aqui, um faraó, um deus. Passou. Agora, quando você lembra, quando você traz na memória São Pedro e São Paulo, que são duas colunas da igreja, são homens lembrados por grandes virtudes de batalhas. Por quê? Fortaleza no Senhor. A sua fortaleza tem que ser fortaleza em Deus. Então São Paulo começa falando da fortaleza, que é um dom dado pelo Espírito Santo. Aí ele continua assim: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais o quê? Resistência. Tem que ter resistência, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Deus inspira. Você acredita, no momento do louvor, da oração, do clamor, do Espírito, você acredita, mas quando chega no meio do caminho, você desiste. Resistência vai fazer com que aquela fortaleza perdure-se no tempo e na história. E se você quiser ser lembrado como os mitos gregos, como Aquiles, o que eu quero é ser lembrado. Eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não vão acreditar. Os mitos têm mais poderes e forças, de fortaleza e resistência do que nós. E nós somos filhos de Deus. É uma vergonha para nós deixar que um mito grego perdure há mais de 2000 anos, e que tem muita gente que acredita nesses mitos, e você passa despercebido da história, tendo a chance de marcar como Madre Teresa, como que aquela mulher fundou uma obra de Deus naquele lugar, que não tinha cristão, e ela era a única cristã no meio daquele monte de gente, pagão, de gente que só tinha problema e doença. A mulher saía franzinza no meio da rua andando, e de repente aquela mulher construiu a cidade de Deus no meio de um lugar que não tinha absolutamente nada. É o poder da fé, é o poder da muralha, é o poder da fortaleza, porque muitas vezes Madre Teresa pensou em desistir. O que eu estou fazendo nesse lugar? Esse povo não merece bosta nenhuma, eu vou embora. Ela falou assim: eu não estou nem aí, eu estou continuando aquilo que eu acredito. Muitos naufragam porque perdem a fé, e suas fortalezas já construídas poderiam se tornar um grande báculo para os seus filhos, e para a sua herança hereditária se torna maldição. Por quê? Porque não tem resistência. Aí ele diz: para que podeis resistir.
resistir ao mal. Nós estamos falando agora de obras espirituais. Quantos terços que você já rezou? Quantas novenas que você já fez? Quantas missas você já foi? Você sabe que todas elas podem ser em vão? Vira para o seu irmão e fala isso, viu? Você sabe, irmão, que os terços que você rezou, que os rosários que você rezou, que as penitências que você fez, que as mortificações que você fez, o jejum, podem se tornar em vão, se você não resistir até o fim? Vocês estão entendendo como é sério isso? Vocês estão entendendo como é sério isso? Eu vou nadar, mas eu nado mais ou menos, eu levo mais ou menos, eu acredito mais ou menos, eu resisto mais ou menos, quando chego na praia eu morro. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, um verdadeiro cristão eu não sou, alguma coisa assim. Se eu não completar, não vai adiantar. Resistência, resistência. Não é hora de murmurar, é hora de louvar, é hora de bendizer a Deus. Ah, porque está acontecendo isso na igreja? Ah, porque o Papa está fazendo isso? Ah, porque o Papa Francisco... Ah, e Deus, onde é que está? Aonde está Deus? Ah, porque a profecia fala que vai acabar. Mas Jesus já falou que vai um dia acabar essa coiseira toda. Ou você quer que outro eminente venha fazer outra? Venha falar? Pois Jesus já falou, Mateus 24. E antes de Jesus falar da queda de Jerusalém, que vai falar da escatologia, ele conta 3 parábolas. 3 parábolazinhas pequenininhas. Primeiro é falar do servo malandro. Aquele que o Senhor foi embora, ele falou assim, vou fazer farra, curtir a vida, porque o meu Senhor foi embora, então eu vou vazar. Caiu no pecado. O segundo é das virgens. 5 tolas e 5? Vocês não sabem? 5 tolas e 5? O que é tola? Tola é uma pessoa tola, que não sabe, perdida, está perdida. Ignorante. E 5 prudentes. E na hora exata que o noivo veio, elas ficaram para trás, porque estavam dormindo. E por último, para falar da escatologia, da destruição de Jerusalém, aí ele inclui o fim dos tempos, a escatologia, ele dá o exemplo da parábola dos talentos. A um deu 10, a outro deu 5, a outro deu 2. O que deu 10 multiplicou por 20, o que deu 5 multiplicou por 10, o que deu 2 enterrou. E assim sucessivamente, os que produziu, ele dobrou. E o que escondeu os seus dons, foi tirado até o que tinha. Então, mandai para o Sheol, porque lá haverá choro e ranger de dentes. O que quer dizer essa escatologia? É de que nós precisamos pôr a serviço os nossos dons. Mas nem conhecemos os dons de Deus. Nós nem sabemos que os dons do Espírito Santo, do crisma, é para a nossa santificação. E um deles é da fortaleza. Porque se você não tiver fortaleza, se você não tiver resistência, você não se salvará. Você vai se perder no meio do caminho. Então basta a leitura que eu fiz aqui de Efésios 6. Já completa a reflexão. Uma fortaleza só resistirá, um casamento só se resistirá ao tempo. E a bagunça pornográfica, a bagunça mundana, das paixões desordenadas, só irão persistir se tiverem resistência. E não adianta chorar, porque choro não é dom.
É hora de levantar a cabeça, é hora de batalhar, de rezar o rosário, de ir à missa e dizer: eu creio em Deus, eu acredito, mas eu acredito além da carne, além do físico, eu estou lá em cima, eu estou na eternidade. Chega também de terra. É óbvio que não tem jeito de tirar o pé da terra. Eu não sou super-homem para voar, você também não é. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos ser homens do céu com os pés no chão, mas precisamos ser pés no chão, almejando viver a vida eterna. Do que vale ganhar o mundo se vem a prejudicar a sua vida eterna? Então vira para o seu irmão e fala: meu irmão, é hoje mesmo. Hoje a cobra vai fumar. Estou brincando, gente. Mas é muito sério isso, gente. As pessoas precisam conhecer os dons. Os dons que vocês receberam são armas poderosas contra os espíritos imundos. São armas tenebrosas que vai levantar vocês para um grande combate de combatentes e não desistirem de sua carreira eterna. Bate no peito: eu não desisto. Eu não desisto. Eu não aceito derrota. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então a fortaleza, a prudência, ela desempenha um papel fundamental na hora de tomar uma decisão. Você não pode tomar decisão porque você está impulsionado. Você precisa ter uma cabeça centrada nas decisões. Então, qual é o elemento primordial? A prudência, que foi o fracasso das 5 tolas. Elas foram imprudentes. E muitos de nós estamos pagando preços caros porque não somos prudentes. Tem que ter prudência neste combate contra as forças do mal, gente. Que as pessoas acham porque fulano não presta, é porque eu não dou sorte na vida, é porque isso acontece. Não, as forças do mal querem destruir vocês, querem destruir a nós. O demônio odeia os cristãos. Ele odeia os cristãos. Isso é fácil de ver no livro de Jó, por exemplo. Então essas decisões, elas precisam estar voltada a atenção à prudência. No entanto, a fortaleza também desempenha um papel importante. Graças à fortaleza, os cristãos evitam as racionalizações, vencem o temor de cometer erros, tomam decisões com prontidão e executam-nas com vento e maré. Essa fortaleza tem, no entanto, ramificações que vão além da tomada de decisões. Podemos dizer que a fortaleza não é temeridade. Os melhores soldados e os mais valentes tiveram medo da batalha. Cristo, por exemplo, quando chegou, a Bíblia diz, quando chegou a hora. Jesus chamou os seus apóstolos, chamou e disse: ficai aqui comigo. E Jesus se afastou um pouco, e naquela hora Jesus teve medo, porque Jesus teria que enfrentar uma batalha terrível. E quais foram as palavras que Jesus disse? Pai, se possível,
afasta de mim esta batalha. Jesus teve medo antes da batalha. E não é assim que acontece conosco, quando a gente tem que enfrentar algo terrível. Por exemplo, uma pessoa que vai enfrentar uma cirurgia. Tem pessoas que procuram a gente até chorando, com medo. E por que causa medo? E como eu vou vencer isso? Eu preciso ter a fortaleza. Eu preciso ir com a fé. Eu preciso ir com o coração firme. Então eu preciso tomar uma decisão. Então se eu não for coerente, o que vai acontecer? Eu falo assim, não vou deixar isso para depois. Aquilo pode se agravar e você vir a óbito porque não fez a cirurgia, correto? Então a decisão, ela precisa ser pautada com maturidade. E exatamente essas virtudes que vai fazer com que você vá feliz, que você vai com o coração aberto, que você vai com fé. E quando voltar, volte com o coração aberto de novo, com a cabeça aberta, com a vida aberta, porque Deus te deu essa graça. Quantas pessoas que antes de enfrentar uma situação, por exemplo, tem pessoas que ao ir para uma entrevista, por exemplo, ou pessoas que vão tirar carteira. Eu já rezei para muitas pessoas tirar a carteira, porque teve pessoas que desmaiou na hora que foi tirar. Vai chegando, ela desmaia, ela dá um colapso. Quer dizer, o medo afronta na hora da guerra. Os maiores soldados, por exemplo, você quer uma coisa interessante que acontece? Eu já experimentei muito isso. Os pregadores que vão pregar, por exemplo, antes da pregação, parece que dá uma coisa ruim dentro da gente, parece que dá um medo. Principalmente quando a plateia é muito grande, a gente é avaliado por todo mundo. Se você falar uma besteira, igual eu estou falando aqui para o mundo inteiro, está gravando ali, filmando, está falando para o mundo inteiro. Será que o que esse homem está falando, ele tem coerência? Eu posso ser avaliado por um bispo, por um padre. Eu estou sendo avaliado por tantas gentes, doutores, pessoas magnânimas. Dá medo ou não dá? Às vezes a pessoa vai fazer a leitura na missa, ele treme tanto. Às vezes o ministro da Eucaristia pela primeira vez, ele treme tanto. Às vezes a gente vai comungar, o ministro, ele treme tanto. É um medo que dá a princípio. Então como eu vou vencer? Eu preciso dessas virtudes. Eu preciso desse combate da fortaleza. Então veja bem, Cristo experimentou tal terror ante-iminente, a tortura, a execução, que aguardavam que suou sangue. Muitas vezes a temeridade provém da falta de capacidade para avaliar corretamente a realidade, o que pode levar a situação particularmente perigosa. A fortaleza é o sacrifício de si pela realização do objetivo, juntos de prudência. É essencial o vínculo que existe entre o sacrifício de si mesmo e a nobreza do objetivo que você quer alcançar. O terrorista que se sacrifica para a causa que não é forte, é um louco. Uma pessoa pode sacrificar-se por obstinação ou por orgulho. Outra pode sacrificar-se por ação de forças diabólicas. Se os meus valores estão distorcidos, não serei forte. Embora seja duro como uma pedra, e se me sacrifico apenas pela beleza do gesto, a isso não se pode chamar fortaleza. Olha que interessante. Mas um simples estoicismo na filosofia,
nem a dificuldade, nem o esforço produzem a virtude. Nem a dificuldade, nem o esforço produz a virtude. Que interessante isso. Mas unicamente o bem. Somente o bem pode gerar no homem o espírito de fortaleza. Então o que diz a reflexão? Se eu quero ser uma fortaleza, eu não posso nortear a minha vida em hábitos mundanos e distorcidos. Eu preciso nortear a minha vida para o bem, porque é do bem que nasce a fortaleza. Por isso que nós reunimos aqui hoje para rezar. Por isso que nós reunimos em torno desse altar, dessa mesa, desse lugar, para clamar o bem, porque a fortaleza vem do bem, que nós chamamos de Deus. Deus é o sumo bem. Ninguém terá uma fortaleza ancorada em vícios, ou em acreditar em falsas doutrinas, em falsos deuses. Sim, é um fraco. Então, a minha fortaleza, ela precisa nascer do bem, porque o bem é a razão pelo qual eu estou militando. Porque assim eu vou até o fim, como Jesus. Jesus, mesmo tendo aquele medo, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. A fortaleza aponta para algo anterior, a prudência. A justiça precede a fortaleza. Se não, preste atenção, se você não for justo, você não será forte. Preste atenção. O primeiro livro da Bíblia diz o seguinte: quando Deus, andando pelo jardim, disse: Adão, aonde você está? O que aconteceu com Adão? Ele escondeu, porque Adão já não estava mais na verdade, ele estava na mentira. Não adianta sustentar uma mentira, uma hora você vai cair. E a queda dos mentirosos são coisas terríveis. Muitos já morreram mentindo. A mentira já matou a muitos. Você tem que ancorar na verdade. E tudo que você for fazer, você tem que nortear os seus atos na verdade. Até tem a historinha das 3 peneiras. É bom para a pessoa? Posso fazer? É verdade. A verdade é uma das peneiras. É verdade isso? Se não for, não faça. Você quer ver uma coisa que está acontecendo muito? É as pessoas contarem mentira como se fosse verdade. E contar a verdade como se fosse mentira. Fizeram, eu achei interessante na internet um vídeo que esse foi bacana. Esse foi. Não gosto muito de vídeo na internet não, fica mandando usar, mas esse foi bacana. Fizeram lá uma simulação de que as pessoas iam fazer uma peça teatral, é assim mais ou menos. Depois vocês acham esse vídeo aí. E colocaram todas elas numa sala só. E lá tinha uma televisão. Aí o jornalista foi, e todo mundo no celular na mão, né? E esparramou nos celulares dele, porque tinha os números, uma notícia falsa. Que assim, uma atriz lá de uma rede de televisão importante, que eu não vou falar nome, tinha sido demitida e tal, perdeu o serviço, aí todo mundo começou a falar: você viu a atriz, perdeu lá, aconteceu isso, e aí todo mundo começou a compartilhar e mandar para todo mundo. Aí depois chegou a hora de fazer o trabalho, vamos fazer a peça. A hora que eles entrou, quem estava lá? Estava lá o artista. Todo mundo assustou: mas você não foi dispensado? Pois é, vocês foram vítimas de uma mentira e que vocês esparramou para todo lado. Hoje, às vezes a gente quer dar uma de doutor de internet, mas está todos nós caindo em fake news. Um monte de mentira e a gente sai jogando para todo lado.
Saiu um vídeo na internet que a China, o povo está caindo no meio da rua, blugudu, está todo mundo contando. É mentira, é falso. Fake news dá dinheiro, gente. Uma pessoa põe uma fake news no YouTube, dá 2 milhões de visualizações, você sabe quanto que essa pessoa ganha de visualizações? Essa pessoa deve ganhar uns 10 a 15 ou 20 mil reais. Está ganhando a vida com mentira. Então, a fortaleza, as virtudes que eu preciso para determinar a minha vida não pode ser norteada na mentira. Prudência, calma, espera, não mande essa fake news. Se não é fake news, calma. Uma hora, oficialmente, alguém vai se pronunciar. E para terminar, eu quero falar da resistência. A resistência, ao ouvir a palavra fortaleza, é possível que pensemos em algum caso de valentia fora do comum, fortaleza. Na realidade, o que constitui a essência da fortaleza é a resistência. A capacidade de suportar revela a fortaleza mais secreta e mais profunda do homem. A resistência não é passividade. Eu aguento. Eu vou aguentando. Eu estou zen. Eu fico zen. Isso não é resistência. É ao contrário. A resistência é uma explosão de verdade, de luta, de coragem. A resistência, não, em nome de Jesus eu aguento isso aqui. Eu sou resiliente, tá? Eu vou aguentando. Aí a verdade vai passando e a verdade não tem nada a ver. Isso aqui, a verdade, não tem nada a ver. Isso não é fortaleza, isso não é resistência. Isso é recursos que nós vamos arrumando e entendendo errado o que é resistência. A resistência exige um espírito particularmente ativo e enérgico. Muitas vezes é mais difícil para um soldado guardar lá a sua posição durante vários dias seguidos, lá no fundo de uma trincheira, do que ele sair enfrentando o inimigo sem saber o que tem pela frente. É muito mais difícil ele ficar esperando a hora certa do combate do que atacar e achar que vai vencer. Para um cristão, resistir significa, acima de tudo, permanecer fiel à sua consciência, independentemente das circunstâncias. Para permanecer fiel à sua consciência, São Thomas More hoje, para fechar essa pregação. Thomas More, quem conhece Thomas More? Ótimo. Thomas More é patrão de todos os políticos. Um homem que era político, na época da monarquia, na Europa, quando, me parece que o rei Luís VIII, se autoproclamou o fundador de uma igreja, e como ele participava desse reinado, ele era político dentro desse reinado, ele não se curvou diante da autoproclamação de Luís VIII, se não me engano, Luís VIII, me parece, e que fundou uma igreja, e ele diz, não, eu só reconheço uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica apostólica romana. Este homem foi torturado durante muitos meses, torturado, até a sua filha, Margarete, pai, pelo amor de Deus, é só o senhor falar que está tudo bem, o senhor vai morar com nós. Filha, só existe uma igreja católica, apostólica, romana, não existe. Eu pergunto, e você? O que você faria no lugar de Thomas More? Ele era rico, gente. Me parece que ele era conde, uma coisa assim.
a sua esposa, os seus parentes, todos chegaram para ele e falavam: Thomas, pelo amor de Deus, você vai morrer. Ele disse: mas é a verdade. Como que um homem pode falar uma mentira em contraponto a uma verdade? Porque este homem tinha uma fortaleza. Este homem foi resistindo. Por quê? Porque a fortaleza dele estava na verdade. Foi morto e hoje é São Thomas More. Uma salva de palmas, São Thomas More. Vocês entenderam, gente? Fortaleza para você completar sua carreira, para você vencer o trabalho, para você vencer na família, para vencer com os filhos, o seu objetivo. É impossível alcançar algo sem o dom da fortaleza, que é um dos 7 dons que nós recebemos no Crisma para a nossa santificação. Fique em pé, vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo o dom da fortaleza hoje, da resistência. Da resistência. Você não vai resistir se não for na verdade. Se você estiver ancorado na mentira, você não vai resistir. Uma hora você vai cair. É o que você vai pedir hoje, o dom da fortaleza. Este dom, quem já recebeu o Crisma já tem o dom. Quando nós falamos vamos pedir esse dom, é pedir que ele manifeste em nós. Entendeu? É pedir que esse dom ele venha para fora, manifestar no meu olhar, a fortaleza no meu temperamento, na minha atitude, no meu testemunho de vida. É isso. Não é que ele vem, não, ele vai vir, está dentro. Quem recebeu o óleo do catecumenato, o óleo ungido pelo bispo, já tem o dom da fortaleza. O que ele precisa agora é agir dentro de você. Amém? E nós vamos pedir isso agora. Vem, Espírito Santo de Deus, manifestar o dom da fortaleza, da resistência. Combatentes da fortaleza. É o tema de hoje. Combatentes na fortaleza. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Resistivos aos ataques do mal, aos ataques do maligno, que está colocando muita coisa na sua cabeça, que quer tirar você da fé, da igreja, que quer que você vá para o espiritismo, que quer que você vá para a Umbanda, que quer que você vá para outras religiões. Não, você é católico, fica aqui na igreja católica. Você que é católico, cristão, pede ao Senhor fortaleza para continuar com a sua igreja, junto com a sua igreja. Por isso vamos cantar, pedindo ao Espírito Santo, derrama o Espírito Santo, o dom da fortaleza, o dom da fortaleza. Eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti. Fala com o Senhor que você precisa dele nesta noite. Quero caminhar contigo. Bendito seja o teu mais santo nome. andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Pega teus braços. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, ó, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas. Vem me dar o dom da fortaleza. Vem me dar o dom da resistência. Dai-me os 7 dons.
Levanta-me para um grande combate espiritual. A virtude da fé, da esperança, da caridade. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Salte a voz e cante. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti.